Onde é que está o complemento verbal? Nos policiais. O verbo é o confio. Então, o verbo confiar exige preposição. Quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Então, ele exige preposição. Então, veja que nos policiais tem a preposição em ali, né? Que é o nos. O nos é a preposição em mais o artigo os. Então, o complemento verbal ali, nos policiais, é um objeto indireto. Por quê? Porque complementa um verbo transitivo indireto. Ou seja, tem preposição. A B, os políticos não concordam com a medida. Então, os sujeitos políticos, né, não concordam. Então, com a medida é o complemento verbal. Então, com a medida. Veja, o concordar, né, o concordam, que é do verbo concordar, ele é um verbo transitivo indireto, que ele exige preposição. Quem concorda, concorda com alguém ou com alguma coisa. Então, o com a medida é um objeto indireto. Por quê? Porque o concordam é um verbo transitivo indireto, ou seja, exige preposição. A preposição ali é o com. Né? Então, o objeto indireto ali é com a medida, é o objeto indireto. C. Os jovens respeitaram as regras durante o ano. Então, vamos lá. Então, o objeto... no caso o complemento verbal, né, seria o quê? As regras. Então, os jovens respeitaram o quê? As regras. Então, as regras é objeto direto. Por quê? Porque respeitaram é um verbo transitivo direto, ou seja, exige complemento sem preposição. Então, as regras, objeto direto. A D. Ontem obedeceram aos pedidos todos os funcionários. Ontem obedeceram aos pedidos todos os funcionários. Então vamos lá. Quem é o sujeito da frase? Essa aqui alguém pode se complicar um pouquinho, porque ela está numa ordem não comum. O sujeito, então, da frase é todos os funcionários. Fica estranho porque ele está no final da frase, mas todos os funcionários é o sujeito da frase. Então, obedeceram é o verbo, né? É um verbo transitivo indireto, cuidado, tá? Isso quando eu passei o material de regência, eu até destaquei que o verbo obedecer, ele é um verbo transitivo indireto, tá? Mesmo que as pessoas, ao falar, usem o verbo obedecer como transitivo direto. Não, mas ele é um verbo transitivo indireto, ele exige preposição. Então, quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Então, nessa frase, o complemento verbal é aos pedidos. Aos pedidos. É um objeto indireto. Por quê? Porque o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto, ou seja, exige complemento com preposição. Exige complemento com a preposição a. Certo? Para a próxima. A E. As meninas pediram ajuda aos amigos. Então, aqui, o que é o complemento aqui? Então, o verbo pedir é um verbo especial. Por quê? Porque ele exige dois tipos de complemento. Ele exige um complemento com preposição e um sem. Então, as meninas pediram o quê? Ajuda. Então, ajuda é objeto direto. Mas quem pede alguma coisa a alguém. Então, pediu o quê? Ajuda a quem? Aos amigos. Então, aos amigos é objeto indireto. Então, vejam, nessa frase há dois complementos verbais. Há um objeto direto, que é ajuda, e um objeto indireto, que é amigos. A F. Os empresários deram dinheiro para os funcionários. Então, vamos lá. Os empresários deram dinheiro para os funcionários. Então, o que é ali o complemento verbal? Então, o verbo é o deram ali, né? Que vem do verbo dar. Então, quem dá alguma coisa. Então, os empresários deram o quê? Dinheiro. Então, dinheiro é o objeto direto. Mas quem dá alguma coisa para alguém. Então, deram
dinheiro para os funcionários. Então, para os funcionários é objeto indireto. O verbo dar é o mesmo caso do verbo pedir. Então, quem dá alguma coisa a alguém. Então, o verbo dar exige, ao mesmo tempo, objeto direto e objeto indireto. Então, dinheiro é objeto direto e para os funcionários, objeto indireto. Rita ama os Beatles. Então, complemento verbal é os Beatles, objeto direto. O verbo amar ali, né, do ama, é um verbo transitivo direto, exige complemento sem preposição. Sua felicidade consiste em futilidades. Então, o complemento verbal é em futilidades, que é um objeto indireto. Por quê? Porque exige preposição. Preposição em. O verbo ali no caso, então, é o consiste, né? Que é um verbo transitivo indireto, ou seja, ele exige preposição. Uma coisa consiste em algo, né? Então, como o verbo consiste exige preposição em, o complemento verbal é um objeto indireto. Não me ajudaram no curso, né? Então, no caso, não me ajudaram no curso, então o verbo ali é o ajudaram. E qual é o complemento verbal? O complemento verbal é o me, pronome me. Não ajudaram quem? Não ajudaram a mim, no caso, né? Não me ajudaram. Então, o complemento verbal ali é um me. É um pronome oblíquo, né? Que está servindo como complemento verbal. Então, quem ajuda alguém. Então, o me é o complemento verbal ali, pode sublinhar. E ele é um objeto direto. Por quê? Porque o verbo ajudar é um verbo transitivo direto, ou seja, exige complemento sem preposição. Então, o complemento verbal é o me. A J, este emprego não me convém. Então, o complemento verbal é... Primeiro vamos analisar então o verbo. O verbo ali é o convém. Então, uma coisa não convém a alguém. Então, o me ali é um objeto indireto. Então, o verbo convém é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele exige complemento com preposição. Então, uma coisa convém a algo, a alguém. Então, o verbo convém exige preposição. E o complemento do verbo convém é o me. Então, este emprego não convém a mim, né? Então, só que ali não tem preposição. Por quê? Porque o complemento verbal... ele está representado pelo pronome me. Então, o me ali é um objeto indireto. Então, olhem essas duas últimas frases. Na I, o me é objeto direto, porque o verbo é transitivo direto. Na J, o me é objeto indireto, porque o verbo convém é um verbo transitivo indireto. Então, a 4 é complemento nominal. Então, complemento nominal é um termo da oração, né, que se liga a um substantivo, a um adjetivo, né, ou até um advérbio, e ele tem a função de complementar o sentido desse termo. Então, o complemento verbal é um termo preposicionado sempre, vai ser preposicionado. Se refere, no caso, a um substantivo, ou um adjetivo, um advérbio, né, com a função de complementar, no caso, o seu sentido. Então vamos lá, a única oração abaixo que apresenta complemento nominal é... Então vamos lá, todos somos favoráveis ao diretor. Então, ao diretor... Ali é um termo preposicionado. Ele está se referindo a quem? A favoráveis. Favoráveis é um adjetivo. Então, a alternativa A é a resposta. Ali, o ao diretor é um complemento nominal. Ou seja, termo preposicionado, né? Tem a preposição a e está qualificando um adjetivo, que é o favoráveis. Na B nós não temos complemento nominal. O de ajuda ali é um objeto indireto. Na C não temos também complemento nominal. O ao prefeito é um objeto indireto também. Vejam que
O de ajuda está complementando um verbo, não é? O ao prefeito está complementando um verbo também, é um objeto indireto. As casas foram feitas por nós. Na D, o por nós é um agente da passiva, né? E na E, querem passar pela frente. O pela frente é um adjunto adverbial, né? Veja que ele está complementando, no caso, um verbo.